Olá, turma, tudo bom? Continuando nossa aula sobre tabela. Na aula anterior, criamos 4 células. Agora vamos mesclar as colunas. Por exemplo, aqui temos em cima, na primeira linha, 2 células e na linha de baixo temos 2 células. Mas aqui onde tem o mais texto, eu quero colocar 2 células. Então, abaixo da moto, eu quero colocar 2 novas células. Então, vamos criar uma nova página. Seguindo a numeração, para mais fácil se encontrar onde nós estamos. Então, vou abrir aqui. Vou utilizar o código que já havíamos digitado anteriormente. Só vou criar uma nova célula aqui, na linha de baixo. Então, aqui eu crio uma linha, a segunda linha. Então, nessa segunda linha que eu vou criar nossa terceira célula. Aqui eu vou querer colocar uma imagem. Também vai estar dentro da pasta imagem, barra, imagem, underline, moto.jpg. JPG, fechar aqui o aspas. Vou definir já o tamanho dela. Comprimento igual a 250. Altura igual a 200. E agora vou fechar a célula. Então, criei a terceira célula. Vamos ver agora como que vai ficar. Vai ficar essas 2 células e embaixo essas 3 células. Vemos aqui que ficou as 2 células em cima criadas, as 2 células de baixo ficaram uma abaixo da outra, a primeira célula com a primeira da segunda linha, a segunda célula da primeira linha com a segunda célula da segunda linha, e a terceira célula da segunda linha ficou com um espaço em branco aqui na primeira célula. Como que eu vou fazer com que essa imagem aqui da segunda célula fique rente ao meu texto aqui? Então, aqui usa-se uma palavrinha mágica. Vou colocar aqui dentro do meu TD, COSPAN. Quantas células abaixo tem? Quantas células que eu quero colocar abaixo desse quadrado? 2 células. Voltar aqui para vocês recordarem onde estão essas 2 células. Então, abaixo dessa célula, quero colocar uma célula e a segunda célula. Então, COSPAN, 2 células abaixo desse quadrado aqui. Vamos ver? Então, podem ver, ele ficou aqui, essa célula, essas 2 células estão rente à primeira célula. Como que eu fiz isso? Com esse COSPAN.
Vamos aumentar o tamanho dessa imagem para ela ocupar tudo aqui. Vou colocar 300. Vamos colocar aqui 300 e a altura 250. Então, quase ocupou todo o espaço. Vamos agora colocar mais uma célula aqui na segunda linha. Nessa segunda linha, vamos colocar 4 células. Então, vamos copiar aqui. Criei a 4ª célula da linha de baixo. Vamos ver agora como vai ficar. A 4ª célula que havíamos criado ficou aqui. 4ª célula. Como eu coloquei lá cospan 2 aqui no de cima, ele ocupou uma célula aqui no de baixo e aqui em cima ficou vazio. Vamos centralizar essa imagem aqui. Então aqui eu alinhei a imagem no centro. Vamos agora colocar aqui que esse quadrado de cima esteja rente com os de baixo. Os 3 de baixo não esteja essa célula vazia aqui. Então o que eu faço? Eu vou colocar cospan 3 aqui. Então aqui tinha um espaço em branco. Agora que eu vou colocar cospan 3, eu vou dizer que essa célula de cima esteja ao mesmo tamanho que essas 3 de baixo aqui. Então, atualizar. Aquilo que eu havia falado. Ó. Não tem um espaço em branco. Somente tem porque a foto é pequena. Não está do tamanho ocupando todo o quadrado. Mas se eu colocar para ela ocupar o quadrado inteiro, não vai ter esse espaço em branco. Vamos fazer isso, então. Colocar aqui 400. E aqui vou diminuir para ficar mais visível a página. A figura vai ficar distorcida, mas pelo menos vocês vão visualizar melhor. Ó. Então, quando eu coloquei 400, então, ó, a imagem ocupou todo o quadrado de cima e as 3 células de baixo ficaram abaixo dessa célula de cima. Por que eles não estão vindo para cá? Porque eu não coloquei nada de cospan nessa célula aqui. Eu só coloquei nessa daqui. Mas caso eu colocasse cospan 2 aqui e cospan 2 aqui, vamos ver? Vou colocar aqui 2. E aqui também eu vou escrever cospan 2. Vamos ver agora como vai ficar. Então, vemos aqui a célula de cima, primeira, ficou com cospan 2, dizendo que abaixo dela tem 2 células. 2 e na segunda célula da primeira linha, dizendo que tem 2 células abaixo. Temos a primeira célula e a segunda célula. Então, cospan refere-se a mesclar linha na vertical. Vamos arrumar o tamanho dessa daqui imagem. Vamos ver aqui, tamanho 300. 250, 300. Vamos ver então. Não ocupou todo o espaço ainda. Mas você já tem uma noção agora do... Além de criar tabela, tem o atributo cospan. Então, estamos chegando ao final de mais uma aula. Temos nos slides alguns exercícios para vocês praticarem. E na próxima aula continuamos sobre tabela. Um forte abraço, até a próxima.